Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Smart Track da SAE. Nós começaremos em poucos minutos. Esse é o primeiro episódio da série Indústria Inteligente e o tema é Bem-vindos à Fantástica Fábrica Inteligente. O futuro é agora. Bom dia a todos que estão entrando aqui nesse webinar. Nós vamos iniciar em 1 minuto. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro SAE Smart Tracks. Meu nome é Thiago Negrete e eu sou o mentor de tecnologia e inovação para a transformação digital da SAE Brasil. Hoje eu estou aqui como host dessa trilha do conhecimento que nós demos o nome de Smart Track. Esse primeiro episódio da série é o episódio da série Indústria Inteligente. Essa série será dividida em 3 episódios. O primeiro, que vamos falar hoje, trata sobre a fantástica fábrica inteligente. O futuro é agora.
E no episódio de hoje nós vamos tratar como as soluções digitais, baseadas em dados gerados na cadeia produtiva, aumentam a transparência da produção, otimizam a utilização das máquinas e impulsionam a produtividade da indústria, em um modelo que abrange desde a logística, produção, qualidade, infraestrutura, até as operações de segurança, vendas, engenharia e áreas adicionais, garantindo assim uma perfeita funcionalidade das interfaces. Pode passar para o próximo slide, por favor? Além desse primeiro episódio, nós teremos outros 2 episódios. Um que está programado para o dia 19 de janeiro de 2021 e outro para o dia 4 de fevereiro de 2021. O episódio 2 da série trata de como criar um ambiente fabril seguro e eficaz pós a pandemia. Já o episódio 3 vai tratar de como melhorar a eficiência logística no cenário atual. Vocês que estão aqui participando, podem apontar os seus celulares para o QR Code já para fazer a inscrição para os próximos episódios da série, ou também tomarem nota do link reduzido que vocês podem ver, mas não se preocupem também que no final da apresentação a gente vai apresentar de novo esses links para vocês, ok? Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu vou falar um pouquinho agora da dinâmica do evento, né? O evento vai ser uma apresentação de aproximadamente 50 minutos e as perguntas e as respostas podem ser feitas por vocês aqui mesmo pela plataforma do Zoom, né? Com o botão de Q&As e ao longo das apresentações eu como host vou fazendo as perguntas para os nossos especialistas. Então apresentando aqui, em seguida passando a palavra para eles, nosso palestrante primeiro o Luiz Baroni. Luiz Baroni, ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Mackenzie e MBA em Vendas, Distribuição e Marketing pelo IBMEC. Possui mais de 25 anos de experiência no segmento de tecnologia da informação, especialmente em software empresarial, vendas, gestão de parceiros e estratégia go-to-market. Atualmente, ele é Head de Vendas para Auto e Manufatura na T-Systems do Brasil. Bom dia, Luiz, seja muito bem-vindo. Tiago, obrigado. E também convido o Miguel de Queiroz Martins. O Miguel possui mais de 16 anos de experiência na área de TI e Telecom, em empresas de médio e grande porte, nas áreas de engenharia, administrativo, comercial e marketing, fornecendo informações e suporte para as diretorias de billing, cobrança, garantia de receita, fraude, faturamento, novos produtos, serviços a clientes corporativos e engenharia de redes de telecom. Seja bem-vindo também, Miguel. Bom dia. E eu passo a palavra agora para os nossos especialistas iniciarem a nossa série. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Vamos dar início. A gente vai hoje tentar passar para vocês o que é a fábrica do futuro e como que nós estamos vendo o mercado, para onde o mercado está se direcionando, né? E aí trazer um pouquinho de informação para vocês. Passando aqui direto para... Essas são as áreas, bem como explicado pelo Tiago, que nós vamos abordar. Então, nós vamos começar falando de produção. Antes disso, eu vou entrar um pouco em infraestrutura, e aí a parte de infraestrutura aqui relacionada à conectividade, a como os dados são enviados para a plataforma, para uma solução ou para uma operação. Depois, que ele é a base de tudo, depois nós vamos falar de produção, engenharia, logística e seguir toda a cadeia, né? Operação, vendas, como que a gente consegue criar esse ambiente completamente conectado, né? Entrando na infraestrutura, aqui existem 3 pilares, né? Um que é o que precisa de ação, que nós estamos vendo que é o maior feedback dos nossos clientes, né? Dos nossos parceiros e tudo mais. Os objetivos de negócios e as perspectivas de marketing, né? Esses são os 3 pilares que sempre estão direcionando a necessidade de infraestrutura. Por exemplo, gap de cobertura, flexibilidade na disponibilidade, facilidade de escalar, melhor custo, né? Qual o objetivo de negócio fácil e de implementar, e assim por diante. Entrando um pouco na parte de infraestrutura, nós estamos ouvindo muito falar no 5G, né?
E aí, quando a gente fala no 5G, ele vai ser uma grande habilitadora aí da sensorização da fábrica do futuro, né? E não se limitando só ao 5G, nós também temos as LPWAN, né, que são as redes de baixa potência, como LoRa, Sigfox. Nós temos outros tipos de redes, como Wi-Fi, nós temos no próprio 4G o Narrowband, nós temos também Bluetooth, temos outras infraestruturas como RFID, que também fazem parte e contribuem para esse ecossistema, né? E, claro, não pode deixar de faltar os serviços em cloud. Então, a maioria dos serviços hoje são hosteados em cloud, e aí é onde a gente consegue ter uma maior conectividade, você consegue fazer a gestão de diversas plantas em uma única estrutura, em um único ponto de controle, até mesmo a troca de informação entre elas, né? E a segurança, né, que é trazendo a parte de IT, né, de TI, para a parte de operação. Então, conectando as duas para que tenha segurança da informação, trafegue as informações com segurança, evitando cyberataques e assim por diante. Opa, vou voltar aqui agora para o nosso primeiro slide. Quando a gente fala de produção, também temos os 3 pilares, né? Uma das coisas que temos percebido no mercado, por exemplo, a necessidade de transparência, a melhoria na cadeia produtiva, na eficiência, né? Também muito ligado a isso, a redução dos custos, a redução das falhas, né? Do maior tempo de efetividade das máquinas, da produção e assim por diante. Então, quando a gente fala em produção, a produção ela está conectada à logística, né? Tanto de recebimento de material quanto de expedição do produto finalizado, para que a linha de produção propriamente dito, ela não pare, né? Então, para isso nós temos algumas necessidades e soluções que são endereçadas com a fábrica do futuro, né? E aí, como que você faz, por exemplo, um primeiro cheque? Miguel, como que eu valido que eu estou indo no caminho certo, né, da digitalização? Então, nós temos 4 passos bem simples para a gente ter aquele primeiro step, né, o step inicial, que é fazer uma análise de como está hoje. É o primeiro quadrante aqui, a fase 1. A fase 2 é ter a visão de como você quer estar nos próximos 5 anos, 5 a 10 anos, tá? E aí a gente entra na fase 3, que é pegar tudo que você visionou aqui na fase 2 e transformar ele ter um target de implantação, né? Estratégia para poder fazer o quê? Aquele rollout. E aí, por consequência, você entra na fase 4, que é criar esse roadmap ao longo dos anos de por onde que eu vou começar. Com a estratégia da fase 3, dizer assim, eu vou primeiro sensorizar aquelas máquinas, eu vou primeiro criar a parte de rastreamento na minha logística para aí sim eu ir para a linha de produção. Qual é o seu target, né? E aí, a partir daí, nós temos também a operação, né? Da gestão e operação, que seria a parte do MES, onde a gente entra um pouco de conectar todo esse ambiente da produção. Então, nós temos o shop floor aqui na parte de baixo do slide. Nós também temos, como eu comentei, a parte de rastreamento, e aí entra toda aquela parte de logística, para saber quando aquela matéria vai chegar na linha de produção, para que se comece a linha de produção e não falte. E a partir daí nós temos todos os dispositivos inteligentes, tanto na parte de maquinário, para você montar uma cadeia de produção, ter uma manutenção preditiva, saber quando, por exemplo, está na hora de fazer uma manutenção e programar aquela manutenção, saber se quando tem algum problema, qual é a peça, por exemplo, e também fazer a gestão da produção, né, de toda a cadeia, qualidade, documentação, tudo de forma digital e conectada, né?
E isso também está ligado à parte de Industrial IoT, né? Internet das Coisas, a parte industrial, que fala toda a linguagem da indústria, das máquinas, conectado a um MES, a uma aplicação que faz a gestão, bem como a parte de logística, de warehouse, transporte, gestão de embalagem, gestão do produto. E com isso, nós temos uma parte já aqui conectado. Deixa eu ligar o ponteiro aqui. Nós temos já essa parte do shop floor conectado. Ah, Miguel, e como que faz na hora que eu desenho um produto para saber se ele está sendo executado corretamente? A gente conecta toda a parte de estrutura de PLM, PDM. O Baroni depois vai nos ajudar aí, dar com mais informações de PLM, para que ele faça essa gestão e veja se toda essa cadeia produtiva está sendo executada conforme foi planejado lá atrás, no início do projeto. Tá? E a parte de ERP, né? No caso aqui, nós trouxemos como exemplo um SAP, para poder fazer toda a gestão, tanto de transporte, a gente muniu o CRM, com o ERP, com informações, tanto de transporte, como de produção, como de necessidade de compras e assim por diante. Então, esse seria uma visão fim a fim, né, alto nível, mas fim a fim de como seria uma cadeia produtiva conectada. Depois a gente tem algumas, eu vou pular direto aqui para o Industrial Machine Monitoring, que ele também reflete bem, e basicamente aqui a gente está entrando, eu vou apresentar para vocês a indústria 4.0, né, de fazer um monitoramento da indústria propriamente dita. Então, nós temos os sensores e atuadores lá nas máquinas de linha de produção, os protocolos industriais, que são muitos, que se comunicam através de um gateway. Tá? Isso só para a gente... eu queria trazer esse desenho para mostrar para vocês como que funcionaria essa estrutura, tá, de produção. A conectividade, que está relacionada àquela parte de infraestrutura que eu comentei no começo, que ele pode ser transportado, o dado vai ser transportado ou por uma rede cabeada, ou por uma rede 5G, ou por uma rede LPWAN, né, 5G no futuro, uma rede 4G, assim por diante. Então, a conectividade aqui é um meio de transporte. Uma plataforma, uma solução em cloud, para poder suportar, receber todas essas informações, tá? E mesmo que na máquina lá gere 12 mil mensagens, 20 mil mensagens por segundo, algo assim, a gente faz um pré-processamento na borda, que chama Edge Computing, para assim depois ser transportado uma vez a cada minuto, por exemplo, para uma plataforma. E a decisão, às vezes, dependendo do caso, ela é tomada aqui na borda, através dos gateways industriais. Tá? E você tem, no final, toda a parte de visualização da sua cadeia, que é basicamente aquela figura anterior, que eu mostrei toda a cadeia conectada ali, de todas as suas plantas. Tá? E, a partir daí, você consegue adicionar o que? Analytics, a parte de análise do dado, é transformar o dado em inteligência. Então, todo dado que chega ali na sua solução, na sua plataforma, você transforma aquilo em uma inteligência futura, de saber de quanto em quanto tempo aquela máquina vai precisar de manutenção, de saber, por exemplo, qual é a melhor performance daquela máquina, quanto tem, por exemplo, de produção para aquela linha de produção, e assim por diante. Então, você consegue ter toda essa parte de análise do dado, tá? E integração com o ERP, com o MES, com os dispositivos de IoT e assim por diante. Vou voltar aqui um pouquinho para falar para vocês a parte da aplicação, né, do MES propriamente dito. Né? Então, vai desde soluções, plataformas, PDM connectors, até a parte de serviços em cloud. Tá? Vamos agora pular para a engenharia. Então,
Saindo de produção, indo para engenharia, Miguel, tudo bem, você comentou lá da linha de produção, você falou de conectar as máquinas, você falou de infraestrutura, mas e como eu chego até lá com um produto? E aí é aqui onde a gente vai comentar um pouco mais de PLM. Então, como que criamos uma rede de PLM, por exemplo, em cloud, que traz diversos tipos de benefícios para isso, né? Toda a parte de criar, de conceitos do produto, de prototipar, de instalar, de criar o ambiente de PLM integrado com Peraí, deixa eu abrir aqui, que fica mais fácil. Integrado com todas as aplicações para fazer o desenvolvimento daquele protótipo, daquele novo produto. E aí, consequentemente, você tem uma cloud e isso traz maior flexibilidade para vocês. Por exemplo, você não desenvolve um produto por mês, por exemplo, ou um produto por dia, vamos ser mais... Aí, o que acontece? Você não precisa manter toda aquela máquina, toda aquela infraestrutura de alta computação dentro do seu data center. Você usa uma cloud, que ela traz a flexibilidade de processar isso em nuvem. Quando você não está usando, ele reduz o uso da nuvem. E aí, consequentemente, você tem um menor custo de manter. Tá? E quando você precisa de mais capacidade, isso é de fácil expansão. Então, no final, a médio e longo prazo, você vai ter um saving no seu custo, até nos investimentos e tudo mais. Eu vou até chamar o meu amigo Baroni aqui para ele claro. adicionar. Obrigado, Miguel. Alguns pontos que são interessantes. Primeiro, eu vou pedir desculpa para vocês pelo barulho. Tem um vizinho aqui que está fazendo uma obra. Isso faz parte do modelo atual, né? Mas eu tenho alguns pontos aqui, Miguel, que eu acho que são interessantes da gente comentar. Primeiro, que a facilidade e a flexibilidade para você fazer uma implementação via cloud, até com High Performance Computing, ela é muito interessante, né? E ela vem a calhar hoje, porque os modelos de go-to-market, quer dizer, você colocar os seus produtos mais rápidos no mercado, você ter essa flexibilidade, essa agilidade dentro da cloud te ajuda muito em relação a isso. Um outro ponto que eu acho que é bem interessante é que hoje as grandes empresas, ou a maioria das empresas, as engenharias, elas são silos. E quando você trabalha no modelo integrado entre PDM, PLM, basicamente a parte de CAD, você consegue fazer esse processo ser mais rápido, ser mais ágil, ser mais coeso. Alguns dados interessantes aqui: 30% do tempo, 38% do tempo do engenheiro é procurando o que ele precisa, fazendo tempo de pesquisa. E sendo que 80% do que ele está procurando, ele já fez. Quer dizer, é um ponto bem interessante, onde a digitalização e a facilidade e essa integração ajudam demais dentro desse processo. Tá? Esses aqui são alguns dados, tá, Miguel? De ajuda aí para o processo de implementação de uma engenharia, digamos, inteligente. Engenharia inteligente, para mim, também é pleonasmo, né? A engenharia é inteligente, né? E agora ela tem que ser digital. Com certeza. Vai ser uma engenharia conectada, né, Baroni? Vamos dizer assim. E aí você consegue fazer isso de forma automática e transparente, né? Trazendo maior visibilidade aí para a indústria. Vamos... Miguel, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta antes de você prosseguir. Ainda no seu slide anterior, falando de PLM, de engenharia, interessante os números que vocês apresentaram, né? Sobre o tempo que o engenheiro gasta fazendo pesquisa e procurando algo que ele já tem. Isso a gente consegue ver o quanto a digitalização é importante. Mas também eu queria saber, né, um pouquinho de custo, né? Vocês falaram em HPE, né, em High Performance Computing, infraestrutura nos data centers versus infraestrutura na nuvem. E a gente sabe que as empresas têm diferentes tamanhos, diferentes necessidades. Vocês poderiam descrever um pouquinho qual a grande vantagem no custo operacional de cada um deles e o quanto a gente consegue ganhar utilizando essa nuvem, né, ao invés de ter uma estrutura física? Sim,
Você quer falar aí, Baroni? Eu vi que você... Não, na verdade, Thiago, os custos eles são hoje muito similares, tá? O que acontece é a flexibilidade. Na hora que você tem que precisar de mais máquina, precisar de alguma coisa, quando você tem o custo dentro da tua casa, você tem que fazer uma contratação. Isso demora um pouco mais. Na cloud, você faz isso muito mais rápido, né? Obviamente, quando você pega uma solução específica, uma solução, teoricamente ela fica mais cara do que você fazer isso dentro da tua casa quando você tem infraestrutura. Mas quando você faz um processo de avaliação de 3 a 4 anos, o processo no PLM, em cloud, ele fica muito mais barato. Nós estamos falando de uma redução de 30% a 40%. De médio e longo prazo, né? Como eu comentei no início, o grande ganho aqui é quando você tem desenvolvimento de novos produtos, não de um produto específico, como o Baroni bem colocou, mas quando você vem trabalhando com inovação em diversos novos produtos e projetos, quando você trabalha em cloud, você tem um saving muito grande aí no médio e longo prazo. Principalmente com HPC, Thiago, com High Performance Computing. Tá? Sim. Tá respondido? Show. Bora lá. Eu vou passar direto aqui para a parte de engenharia e digital twin, que a gente já falou até bastante do PLM, né? E aí, da mesma forma, os pilares, né? Os modelos de negócio orientado ao futuro, integração extremamente bem definida e construída, e a transparência dos processos. O que é o digital twin? Nada mais é do que trazer uma modernização, claro, integrar todos os seus processos, conectar tudo e transformar aquilo em uma realidade aumentada, né? Uma realidade virtual. Então, você consegue ter a visão da máquina em 3D, saber como que está a operação, os números daquela máquina específica, informações de cada componente, claro, tudo relacionado e conectado com aquela parte de produção que eu comentei com vocês, né? De ter os sensores instalados, das máquinas estarem conectadas, da infraestrutura, e aí você dá voz para a máquina, porque hoje todas as máquinas, tudo que a gente vê hoje, ele gera algum tipo de dado, algum tipo de informação dentro da indústria. O que a gente precisa é pegar aquela informação, aquele dado e transformar em uma informação, em uma inteligência, né? E aí, além de transformar em inteligência, adicionar um machine learning, inteligência artificial, você consegue trazer uma imagem, né? Bem grosso modo, desenhar ali o que é aquele dado, não ficar só um painel chapado na tela lá que você vê um monte de gráfico, né? Isso é visualmente... E um ponto que eu acho que é interessante falar de Digital Twin é que ele conecta basicamente o engenheiro a uma realidade, né? Isso. Ele está no mundo, ele está replicando, quer dizer, ele está colocando ele dentro da própria realidade do que ele está projetando. Isso é muito legal, eu acho que é bem interessante. É um ponto de estudo e de digitalização muito importante, eu acho, nesse momento. Sim. Até porque você vai fazendo os testes, né? Você não vai fazendo o teste físico, você vai fazendo o teste dentro do mundo digital, né? Um avatar. Não, com certeza. E aí até parte de manutenção remota e assim por diante, né? Ele consegue pegar tudo que ele projetou, por exemplo, lá no PLM, ter uma visão 3D, saber como que ele vai ficar, tá? Ter uma visão virtual do que seria o produto na realidade, né? Então, isso traz um benefício muito grande sem ter que gastar muita energia montando algo físico, né? E já tem algumas montadoras no Brasil que usam essa tecnologia, inclusive. Bem, agora a gente já falou de produção, de infraestrutura, produção e engenharia. Tudo bem, né? Aí o pessoal deve estar se perguntando, ok, Miguel, mas e como que você faz a parte de logística? Um caminhão quebrou no meio do caminho, a peça não chegou,
e parou minha linha de produção. Como que eu rastreio? Como que eu tenho essas informações? Ou, por exemplo, eu fabrico uma determinada peça do meu veículo em outra planta, em outra cidade, eu mandei os meus hacks para lá, para ele poder colocar as peças lá e me devolver, né, para continuar a fabricação. Ele disse que os hacks não chegaram. Como que eu rastreio, né, toda essa parte de produto e logística, né? Como todos, né, hoje a maioria das empresas que a gente vê no setor, eles sempre comentam de não tem, por exemplo, um tempo estimado de chegada, né, de entrega, quanto tempo vai demorar para entregar, quanto tempo vai demorar para ir buscar e assim por diante. É um alto custo de processos, né, são gastos ali com a logística, né. Tem alguns casos de ineficiência ou até dificuldades de identificar onde está a falha, onde precisa ser melhorada, onde precisa, né, ter mais atenção e, consequentemente, acho que todos podem notar que a maioria deles tem sempre uma redução de custo, uma melhoria de eficiência, agilidade e assim por diante, né? E aí é o que a gente tem visto e conversado muito com os nossos parceiros. E aí, dentro de logística, existem dois tipos de logística, né? O intralogística, que é o que eu comentei com vocês, entre plantas ou dentro da mesma planta, entre áreas, e a logística propriamente dito, que são parceiros e fornecedores produzindo para uma indústria. Então, tem essa logística inbound e outbound também. Então, quando a gente fala de intralogística, a gente pode, por exemplo, falar de peças inteligentes. E aí, quando a gente fala de smart parts, a gente está falando de warehouse. Então, você pode ter lá os seus ERP, o CRM, fazendo a gestão do recebimento daquela mercadoria. Aí você faz a identificação e manda para armazenar ele no físico. Só que aí como você garante que aquele produto está sendo armazenado fisicamente no local correto que foi definido pelo processo lógico? Existem algumas soluções, como, por exemplo, usar o RFID para rastrear e garantir que ele está sendo armazenado no local correto, e caso haja uma movimentação, você consegue fazer esse rastreamento, saber de onde foi tirado o produto e aonde ele foi colocado. E com isso você ganha o quê? Em tempo para poder fazer um picking para a linha de produção, tempo para achar o produto, garantir, por exemplo, que o seu estoque físico está igual ao que está no seu estoque lógico, reflete ao seu estoque físico, né, ao seu armazém físico, eles estão iguais e, consequentemente, você não precisa ficar fazendo aquelas contagens cíclicas e tudo mais, né? Você tem toda essa parte já pronto e funcionando em real time, né? Como esse é um caso um caso que eu queria trazer para vocês aí de solução RFID. Também temos a parte de logística de linha de produção. Então, por exemplo, se você tem uma cadeia de produção onde necessita, claro, todas necessitam de peças, insumos ali para continuar a produção, como que faz aquela chamada de peça, né? Para poder estar conectado. Então, existem botões inteligentes que podem funcionar em diversas tecnologias, tanto em LPWAN, Wi-Fi, 3G, e ele fica ali do lado da pessoa. Vamos supor que ele esteja montando uma porta e ele precisa do botão lá de acionamento do vidro elétrico, que é aquele pedaço que ele monta. Ele aperta um botão, automaticamente aciona uma logística central que faz a requisição do picking lá do warehouse que a gente comentou. Ele já sabe onde está o produto, porque ele está mapeado, já foi feita tem toda a rastreabilidade do produto, entrega para ele, e isso numa eficiência, num tempo baixo. Para quê? Porque ele não para em linha de produção e esteja tudo conectado. Essa é uma outra possibilidade.
E a outra possibilidade também é para você, a gente pode, dependendo do tipo de armazenamento e como é armazenado, vocês também podem optar por sobrevoo de drones para poder fazer aquela conferência, o inventário, né? Assim como no warehouse, lá no início que a gente comentou de movimentação, manter a rastreabilidade, você já tem esse inventário em tempo real, então não precisa ficar fazendo as contagens. Caso você precise, tem a gente, dependendo do tamanho, você pode fazer um sobrevoo com drones, né? Dependendo do tipo, da condição e tudo mais. Esse foi o intralogistics, e agora vamos para o transporte, né? Como garantir ali a conectividade do transporte. E uma das possibilidades é ter um hub inteligente, onde você tem um motorista com uma aplicação, um aplicativo que ele vai fazer toda a parte de checagem do material, a rastreabilidade daquele produto. Então, você sabe quando ele chegou no fornecedor, quando ele carregou, porque ele conferiu com o aplicativo as etiquetas de identificações com código de barra, automaticamente você já validou na nota fiscal que aquele realmente é um produto que ele precisa ser carregado, você já validou previamente se a habilitação do motorista está em ordem, se é o caminhão que foi contratado, né, pela placa, você já define o CVV do caminhão para aí sim iniciar um transporte. Então, chamamos isso como um pré-gate. Você já fez um pré-gate lá na casa do seu parceiro. E você vai transportar tudo aquilo que está na nota fiscal, evitando o transporte de peças obsoletas e assim por diante. E aí, eu esqueci de comentar, né? Os 3 pilares, né? Então, aqui basicamente é ter o quê? A transparência no processo e a conferência com maior agilidade, tá? E a gente pode ir para agora, como eu comentei com vocês, que é o quê? Rastreabilidade. Então, você tem rastreamento em tempo real e monitorar. E aí, quando a gente fala em embarques, você pode saber quando ele foi embarcado, concluído o embarque lá na casa do cliente, qual o tempo de chegada dele na sua empresa. Então, por exemplo, se ele terminou de carregar, ele fez um check-out lá no aplicativo, às 10 horas da manhã, você sabe que o tempo médio, calculando uma rota, e aí você consegue monitorar se ele tem desvio de rota, se ele parou no local errado e assim por diante, quanto tempo que ele vai chegar na sua indústria. E aí você consegue até organizar a sua linha de produção ou priorizar a entrada dele na planta porque é um produto que está com baixo estoque. Então, você consegue fazer toda essa cadeia de gestão. E até dentro da planta, a gente até brinca que você cria como se fosse um Waze da planta. E aí, a hora que o caminhoneiro chega ali na planta, você já define qual a doca que ele vai entrar, já define a rota, você tem mapa de calor, se é um cross-dock, e assim por diante, né? E aí, consequentemente, você também consegue, por exemplo, fazer... isso a gente está falando do recebimento, né? De monitorar o recebimento. Mas, Miguel, e depois que meu produto está pronto, eu quero mandar esse produto lá para a Índia. Você também consegue fazer esse rastreamento intermodal, né? Então, desde a hora que saiu, saber quais são os pontos de interesse. Então, por exemplo, saiu daqui da minha empresa de São Paulo, ele vai para o Porto de Santos, do Porto de Santos ele vai lá para o Porto do Rio de Janeiro, depois ele vai para um porto na África e depois ele vai para o porto da Índia. A gente consegue ter essas rastreabilidades para que toda a sua cadeia produtiva esteja coberta. Então, você vai ter o tempo estimado de chegada no porto final, além disso, monitorar o transporte durante o modo oceano, né, durante o oceano, para que você tenha a gestão disso e vá acompanhando se o navio está parando nos locais que estavam previstos, se não está, se ele bypassou, se ele foi direto para outro local. E aí, consequentemente, você também
tem a rastreabilidade até a chegada do seu produto, por exemplo, lá na Índia. A hora que descarregou, você começa a rastrear ele no modo terrestre, né, fazer o tracking e monitorar até a entrega final. Esse, basicamente, é um caso de uso, e até mesmo, por exemplo, quando quando você precisa rastrear, como é o caso que eu comentei dos hacks, né? Muitos hacks se perdem, ou embalagens, containers que são retornáveis. Você envia, você tem todo um processo de logística de receber aquele hack cheio de peças, utilizar aquele hack, se tiver um processo de lavagem, um processo de manutenção e reenvio para o fornecedor, você consegue fazer toda essa gestão da sua cadeia e saber quantos hacks estão circulando, ter o inventário dos hacks, quantos estão em manutenção, quantos estão no fornecedor A, no B, no C, no D, e aí você consegue, através de dispositivos com rastreamento, né? Basicamente, é como se fosse um dispositivo com GPS e uma conectividade. De novo, a gente volta lá, né, na parte de infraestrutura. Ter uma rede móvel ou uma rede LPWAN ou qualquer outro tipo de rede para que eles comuniquem e enviem informação para a sua nuvem, e lá você tenha toda essa gestão dos seus hacks e containers. Miguel. Opa! E Luiz, deixa eu interromper aqui um pouquinho, porque chegaram perguntas muito interessantes aqui, e eu gostaria de respondê-las já ao vivo aqui com a ajuda de vocês. A primeira pergunta que eu vou fazer é do Denis Mello, né? Então, obrigado, Denis, pela sua pergunta. Ele dá bom dia para todos nós, então, bom dia. Com a quantidade de integrações tão grande envolvendo um ecossistema com parceiros, governo e cliente, ao passo que há um aumento muito grande de ataques cibernéticos, qual a estratégia para garantir segurança ou diminuir os riscos no processo? Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? Aí o cybersecurity, super importante, já que a gente está falando tanto aí de dados, né, dados das máquinas, dados de logística, de produção, são informações preciosas de toda a cadeia. Vocês, por favor. Não, existem vários modos, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu vou começar pela linha de produção, tá? Qual uma possibilidade? Você instalar um agent, que é o que chamamos aqui, num gateway. Ele vai se conectar na plataforma e vai estabelecer uma comunicação TLS. Em cima disso, a gente também pode criar um modelo de OAuth 2, que é um modelo de autenticação que ele gera uma chave a cada tentativa de conexão. E como cada dispositivo ele tem o seu próprio RG, a sua própria identificação, ele não deixa nenhum outro tipo de dispositivo conectar. E mesmo se outro tentar conectar com o mesmo ID, ele já vai ter gerado a chave para aquele ID. Então, ele não deixa. O OAuth 2 é um método bem seguro, vamos dizer assim, um que mais moderno na parte de segurança, bem como a criar criptografia em cima de TLS dos dados para que não sejam retiradas informações importantes, tá? Baroni, não sei se você quer adicionar alguma... Não, era isso. Eu ia responder isso aí. Obrigado. Tá legal, pessoal. Então, antes da gente avançar, então, para os fatores de influência, eu tenho aqui duas perguntas anônimas. Eu vou integrá-las e fazer em uma só. Acho que dá para vocês fazerem os comentários. Então, bom dia. Tá bom. A T-Systems oferece o serviço de utilização do HPC para utilização de soluções CAI, CAD, CAN, PDM? É uma pergunta. Se sim, quais os valores praticados? Caso vocês não tenham os valores aqui, acho que isso pode ser respondido. Agora, mas sim, tá? A resposta é sim. Ok, então sim, possui. E acho que pode ser respondido posteriormente os valores. Vocês podem entrar em contato, a gente vai deixar e-mails para contato aí no final do nosso episódio de hoje. E eu vou emendar aqui mais uma pergunta, que também é anônima, que estão pedindo para explicar o que é o PDM Web Connector. O PDM Web Connector é uma ferramenta de integração entre vários PDMs. É uma ferramenta que foi desenvolvida pela T-Systems em função de várias fusões. Às vezes a empresa tem vários PDMs soltos, né? E o PDM Connector ele faz esse tipo de integração
juntamente com o RP. Tá? Então, ele é um hub de integração entre PDMs e RPs. Tá? É como se fosse um middleware, né? Ele fica ali no Isso meio aí. gerenciando. Foi uma forma que encontramos de facilitar as integrações. Ok, pessoal, respondido. Então, por favor, continuem e eu peço aos participantes que continuem enviando as suas perguntas aqui pelo Q&A. Legal. Aí, beleza, a gente aqui, né, Thiago Baroni e pessoal, falamos de pedaços da logística, né, de processos da logística e tal. Aí, vocês devem estar se perguntando assim, mas Miguel, eu tenho um monte de papel que eu tenho que entregar eu tenho que colocar nas caixas, eu tenho que colocar nos containers, e aquele papel perde, rasga, molha. Existe uma possibilidade que seria o quê? Ter esse visor, criar um visor que ele contém as informações. Então, de novo, além de ter o rastreamento da sua caixa, né, do seu produto ali, aqui, né, nessa caixinha, você também, de acordo com o posicionamento e a cerca eletrônica, você altera a informação que está sendo mostrada na tela. Então, se ele chegou em determinado local na empresa, primeiro você coloca o endereço da empresa. Você fala assim, é na rua Olimpíadas. Beleza, chegou lá na Olimpíadas, entrou ali na cerca eletrônica da empresa, você já sabe que aquilo tem que ser entregue na DOCA 3 para o senhor fulaninho de tal. Você altera automaticamente essa descrição aqui na tela para que ele já seja entregue. Então, de forma automática, aquele produto já vai ser direcionado para onde ele deve ser descarregado, né? E se por acaso no meio do caminho isso altera, você consegue enviar essa informação para ele, para que ele altere. Então, não vai ser na DOCA 3, vai ser na DOCA 20 agora, né? Vai ser o senhor José dos Santos que vai receber. Então, a hora que chegar lá, ele altera automaticamente e já vai para a informação nova. Além de dependendo do dispositivo, isso são capacidades, né? Você consegue ter toda a parte de monitorar a condição, diferentes templates de informação, bateria com mais de 10 anos de duração. Então, aqui você consegue fazer a gestão, criar toda a parte de logística. Ver, por exemplo, desvio de rotas e assim por diante, tá? Além de evitar o erro do papel ou até mesmo perdas e assim por diante. Bem, já falamos aqui de intralogística, vamos falar um pouco de transporte, vamos falar um pouco de supply chain. E aí, nada melhor do que você ter estou abrindo, cliquei aqui para abrir, mas eu vou... todo o seu supply chain conectado, né? Aqui. Então, você... Opa! Só um minutinho. Abri a página errada. Desculpe. Você ter toda a parte de transporte, rastreamento de transporte, criar um painel operacional onde você consegue fazer toda a gestão. Então, o que é o Digital Supply Chain, né? Conectar tudo isso que eu comentei com vocês de rastreamento de embalagem, rastreamento do produto, ter o dispositivo com os visores, tudo conectado. Então, você tem toda a cadeia logística, desde conferência, transporte, entrega, tudo, e você tem um control room que conecta todas essas informações de logística com a sua produção e, consequentemente, também com a engenharia. Eu estou tentando montar aqui para vocês passo a passo de tudo que estaria conectado entre si para que você, no final, tenha uma maior eficiência, tá? E aí, voltando, já falamos do Digital Supply Chain, nós vamos agora para a parte de operação. Legal, Miguel, você já falou da produção conectada,
engenharia para poder munir a produção e depois você fazer o controle, né, da engenharia, produção, logística. Então, aqui já tem uma cadeia conectada. Como que eu faço a gestão, né? Como que eu operacionalizo isso? E aí, de novo, os 3 pilares, né? Quais são as principais ações, né? Reduzir downtime, ter profissionais que consigam identificar qualquer tipo de problema sem ter aquele conhecimento muito específico. Então, se é uma máquina, as máquinas estão se tornando cada vez mais modernas, necessitando de conhecimentos bem específicos. Então, quando você consegue ler e interpretar o dado que está sendo gerado naquela máquina e transformar aquilo em inteligência, você transforma em informação que fica de fácil acesso, para que as pessoas, qualquer tipo de pessoa, consiga analisar e já direcionar para o especialista resolver. Então, maior transparência aí no processo. E, consequentemente, para o negócio, você vai ter uma redução de erros, uma redução de custo, você vai ter maior produtividade, maior tempo da linha de produção em funcionamento. Então, vamos chegar a falar um pouco de otimização na qualidade e manutenção. Então, como eu comentei lá no início, a gente tem, você vai ter uma sala de controle que vai ficar ali medindo toda a parte de predição, informações que estão sendo geradas pela sua linha de produção, qual o nível de qualidade, como que está a saúde das máquinas, tudo isso através de gráficos e informações, né? Vamos para o próximo. E aí até, por exemplo, esse Remote Expert, que é o que a gente estava comentando no início, precisou fazer uma manutenção muito específica em outra planta e a pessoa que tem o conhecimento daquela máquina está numa planta em São Paulo e o outro está numa planta lá no Rio Grande do Sul, né? A pessoa que está dando manutenção. A gente consegue montar, com base em realidade virtual, a realidade aumentada, a pessoa que está lá com um óculos, ele consegue receber as orientações ali no óculos e o engenheiro responsável em outra planta consegue guiá-lo remotamente. Então, aí você vai ter uma maior flexibilidade e agilidade, né? Além de redução de custo, com viagens inesperadas e assim por diante. Então, você consegue dar todo o suporte remotamente de forma efetiva, né? Essa é uma das possibilidades. A detecção de anomalia, né, como eu comentei no início, né, agora há pouco. A gente pega todas as informações, transporta ela para uma solução, faz a análise, né, do dado histórico, adiciona machine learning com inteligência artificial para quê? Para identificar os padrões de uso daquela máquina e, a partir daí, gerar alertas e notificações. Para quê? Para que a pessoa que está monitorando lá na sala de controle saiba quem acionar, qual a máquina que está dando problema, onde está dando problema e seja mais efetivo e ganhe tempo, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, pessoal, que já estamos ficando quase sem tempo. E aí, consequentemente, quando você tem toda essa parte conectada, você consegue pensar em novos modos de vendas, né? Novos tipos de produtos, tipos de serviços, novas formas de receita, novas regras de negócio, como bem falado, né? Novos modelos de negócio. Então, tem alguns casos, por exemplo, conforme você tem tudo conectado, você pode fornecer a sua indústria as a service para fabricar determinado tipo de peça. Então, alguém vai lá e aluga, e você consegue ter, porque você sabe qual o custo de utilização da sua linha de produção. E se alguém aluga, você sabe qual o custo, você adiciona a sua margem, você pode vender e ter lucro. Essa é a ideia também que possibilita. Ou criar novos produtos. Então, por exemplo, se você tem um caso de, por exemplo, ar comprimido, ao invés
você ter que comprar toda aquela máquina, o cara fornece toda a máquina, toda a parte de infraestrutura e você paga pelo uso do ar comprimido, né? Essa é uma outra referência. E não poderia faltar, né, a parte de TI. Miguel, tá tudo conectado, mas ainda Miguel, faço... posso só falar um negocinho sobre vendas, que eu Claro. acho que ainda pode contribuir? Você usar a tua fábrica digital para ter o customer experience, né? Para você ter a experiência do teu cliente, né? Então, quando você tem uma fábrica digital, basicamente, você tem o teu cliente na ponta, ele consegue, por exemplo, saber onde é que está o produto, se está na linha de produção, se ele já está na expedição, se ele já foi para, né, já está na logística, já está entregue. Quer dizer, você tem mais o teu cliente com a experiência do teu negócio junto, andando. Eu acho isso um dos grandes pontos olhando, obviamente, Transparência, como né? vendas, né? Ajudando o cliente, né? E colocando o cliente muito próximo da gente, né? No dia a dia. Sim, porque aí você tem toda a transparência do processo, né? Desde a chegada no material, em que fase da produção e se ele já saiu de entrega e tempo de entrega. Então, no final, você consegue ter toda a cadeia ali monitorada, né? Isso traz uma transparência e confiabilidade para quem está fazendo uso do serviço ou quem está fazendo a gestão ou a empresa que tem tudo conectado, né? Aí, beleza. Tá tudo conectado, né, Baroni? Pô, Miguel, eu faço um monte de processo manual aqui no meu ERP. Como que, né, eu tenho tudo conectado e ainda continuo fazendo processos manuais, né? Para isso existe o que chamamos de RPA, né, que é Robot Process Automation. E aí pode ser, a gente tem desde, né, você pode ter toda a parte de consultoria, o desenvolvimento, toda a conceituação, né? Tem a parte de conceito, tem diversas ferramentas que se podem usar para poder fazer RPA, diversos ERPs e CRMs que também são capacitados e tem todo o know-how para isso. E aí, consequentemente, a gente consegue fechar toda a cadeia. Então, gerou uma informação, por exemplo, gerou um alerta de uma máquina, não tem ninguém olhando. Por que aquilo ali não não pode estar automatizado, né? Já alerta, já avisa a pessoa, já manda uma mensagem para a pessoa responsável, já passa as informações à máquina, já manda também qual o erro que está sendo reportado, assim a pessoa já vai e aciona, não depende nem de alguém estar 100% do tempo olhando ali a máquina, né? Então, toda a parte de, por exemplo, blockchain para transferência de informações de forma segura, garantir a segurança e a rastreabilidade da informação entre os processos, né? Fazer ordem de compras e assim por diante, usando a tecnologia, modernização de mainframe. Então, Miguel, gasta um dinheirão aqui com mainframe, né? com caixa. Como que a gente faria uma redução de custo? Vamos fazer a modernização, levar ele para uma nuvem. Então, e aí, consequentemente, você tem algumas aplicações na nuvem, DB2 na nuvem e parte do mainframe local, tem uma solução híbrida ou não, migra tudo 100% para a nuvem, e aí a gente entra na mesma questão da flexibilidade, né? As nuvens têm uma flexibilidade de uso, então, conforme tem mais utilização, aumenta-se a capacidade, e quando tem menos, reduz a capacidade, você acaba gastando menos, né? E, por último, e não menos importante, que é quando você tem tudo conectado, você consegue garantir a qualidade do seu processo, a qualidade do seu produto. Ter os modelos 3D para poder validar aquilo ali, que entra na questão do Digital Supply Chain. Ter toda a parte de controle de forma automatizada, seja por câmeras ou por qualquer outro sensor. E com isso você consegue fazer ter 100% do seu produto auditado, vamos dizer assim, né? Consequentemente, ter um padrão de qualidade muito rígido e agressivo, né? E garantir que praticamente 100% dos produtos tenham o mesmo padrão. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal. Em resumo, é transformar o dado em algo que traga valor para vocês, para a cadeia produtiva, para o negócio,
para a TI, para a logística. Se a gente olhar aqui, a gente vai desde de conceitos, de protótipos de produtos até a garantia de qualidade, envolvendo vendas, logística, produção, todas as áreas, né? Legal, Miguel. Legal, Luiz. A gente está aqui se aproximando dos minutos finais. Já agradeço pela apresentação, pelo tempo de vocês aqui em compartilharem um pouco desse... Thiago, acho que tem mais uma pergunta aqui, tá? Sim, eu não vou encerrar ainda não. Eu vou fazer a pergunta e tem mais uma ou outra que eu quero fazer aqui para vocês também. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui veio do Ricardo Gomes, né? E o Ricardo ele pergunta: para quantidades muito elevadas de cargas a serem transportadas, um estudo feito na empresa já demonstrou que o uso do RFID acarreta em custo proibitivo. Qual o custo desse tipo de solução e a quais tipos de cargas são economicamente viáveis? Bom, Ricardo, existem algumas formas aí, eu vou comentar e depois a gente pode entrar num detalhe no fórum à parte, tá, para entender o seu cenário, mas a gente pode fazer algo que tenha uma logística reversa, vamos chamar assim, né? Que aquele dispositivo, ou um beacon, ou um rastreador, ou até mesmo algumas tags de RFID, elas sejam enviadas de volta para você e, consequentemente, você tem uma redução do custo. Já vemos alguns casos desse. Então, por exemplo, se você está rastreando bico injetor, tá? Um exemplo aleatório. A hora que chegar no destino, você tem um processo de envio desse dispositivo de volta para que você reutilize. E aí, consequentemente, ao longo dos anos, você dilui aquele custo em diversos embarques, né? Diversas utilizações. Isso pode viabilizar. Claro, vamos tentar falar depois e a gente analisa seu caso e vê como conseguimos ajudar, tá? Beleza, Miguel. Eu vou fazer aqui mais duas perguntas antes da gente encerrar, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. A gente tem participado aí de alguns eventos junto à SAE Brasil, falando bastante da transformação digital. E a gente percebe a grande importância dela e que ela é inevitável, né? A capacidade de se adaptar ela é fundamental para a sobrevivência das empresas, né, no mercado. Só que a gente tem empresas de diversos tamanhos, né? Empresas que têm mais capital para investir, outras que têm menos, mas todas são inerentes a passar por esse processo. Então, eu gostaria de saber de vocês por onde deve começar essa mudança cultural para que haja a transformação digital. Por onde as empresas devem começar? Na verdade, assim, não existe uma regra para todo mundo, tá, Thiago? Acho que a empresa primeiro deve mapear todos os processos e identificar aquele que ele tem maior, vamos chamar, problema, maior custo, maior... não seria um prejuízo, seria um maior custo mesmo, operacional ou que tenha maior perda. Em cima desse processo, você começa a fazer a digitalização. Quando a gente fala claro, indústrias, como você bem comentou, existem diversos tamanhos e possibilidades. Existem indústrias hoje com máquinas muito antigas que não vale a pena ser substituída porque atende. Então, ao invés de você substituir uma máquina, a gente pode fazer a sensorização daquela máquina e começar a fazer o processo de digitalização dessa forma. Identificar, por exemplo, quais são os níveis de maturidade da empresa. Tem empresa que ela já tem... Todas as máquinas são sensorizadas. A gente precisa adicionar conectividade e inteligência. Então, tem diversas aí fases que a gente pode trabalhar e que a gente identifica e sugere, com base, claro, nos inputs da indústria, para iniciar uma digitalização. Está bem alto. Thiago, eu só queria contribuir um ponto aqui, desculpem o barulho, que acho que a primeira mudança que tem que ter é a mudança cultural. É aquela, eu preciso fazer isso. Porque o que nos trouxe até aqui não necessariamente nos levará lá para frente. Então, a gente tem que pensar isso, o Miguel, obviamente, mais pé no chão, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é culturalmente, para onde a gente quer chegar e o ponto de como a gente vai de hoje, do as is, assim, né, para frente, tá? Então,
uma observação, porque o que nos trouxe até hoje não necessariamente vai nos levar para frente depois. É até relacionado com aquelas 4 fases que eu comentei com vocês, né? Mapear o as is, aonde você quer chegar, qual a estratégia e o roadmap para a digitalização. Perfeito, Miguel. Perfeito, Luiz. Eu vou então aqui caminhando para as considerações finais, né? A gente tem aqui mais algumas perguntas, mas estamos estourando o tempo. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? Porque no nosso público, né, de associados, a gente tem também os estudantes, né? E essa gravação nossa aqui da nossa trilha de conhecimento, o SAE Smart Track, ela vai em breve ficar disponível também no site da SAE Brasil, e que é fonte de pesquisa também para esse pessoal que é associado, né? Queria que vocês deixassem uma mensagem nesse sentido sobre como esses profissionais atuais, né, e os futuros profissionais podem se preparar para esse novo cenário que está mudando tão rápido de transformação digital. Vocês poderiam deixar uma mensagem? Sim, na verdade, Thiago, bem como você falou, né, as coisas têm mudado cada vez mais, então se manter atualizado hoje é um desafio, né? E a ideia dessa iniciativa aí da SAE é justamente isso, acho que manter os profissionais atualizados, então estar acompanhando tanto a SAE quanto outros canais é primordial para tanto os estudantes quanto as empresas aí que estão no processo de modernização, né? E consequentemente, você vai ter um norte, saber como está o mercado, como estão as tecnologias, o que é de inovação, quais são as próximas tecnologias que estão vindo, até para você se preparar para aquilo, né? E é uma fonte inesgotável de oportunidades que estão chegando. São, assim, milhões de oportunidades, novas profissões que estão aparecendo. Então, esse estudo é muito importante de como você está hoje, daquilo que a gente falou, de como a gente está hoje, como a gente quer estar aqui para frente, lá para frente, e a SAE ajuda muito nesse contexto de direcionar, de ajudar as pessoas, né, os profissionais a dar uma direção, né? Porque a gente está passando por um processo total de transformação, digamos assim, rompimento de várias culturas, cadeias, e esse direcionamento de empresas, né, e de entidades como a SAE ajudam demais nisso. Então, acompanhar a SAE, entidades como o Miguel comentou, é muito importante nesse momento, na minha visão, Thiago. Tá legal, pessoal. Então eu vou encaminhando aqui para o encerramento, deixando aqui o muito obrigado para vocês, palestrantes, né, que contribuíram aqui com a gente, com a T-Systems do Brasil, né, com essa parceria, junto aqui com a SE Brasil, para a gente fazer essa trilha do conhecimento, e deixando aí os contatos para vocês poderem falar conosco, né, da SE Brasil e também com a T-Systems, e já deixo aqui o convite para os próximos 2 episódios. Né, o próximo episódio, no dia 19 de janeiro, como criar um ambiente fabril seguro e mais eficaz pós-pandemia, onde a gente vai abordar monitoramento remoto, monitoramento de EPIs, aplicações integradas, automatização e digitalização de produto, processo, qualidade, custos e chão de fábrica. Então não percam, já tira a foto, rastreia o QR Code para poder fazer a inscrição no próximo e seguir nessa trilha. E também já deixo o convite para o último capítulo dessa primeira série, Smart Tracks, que nós estamos fazendo, que é como melhorar a eficiência logística no cenário atual. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Tenham um bom dia. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado.